Alegria, alegria, meu caro aluno! Nós estamos aí na segunda aula online. Nesse dia de hoje, nós preparamos para você falar aí sobre a ação reivindicatória, que nós começamos a trabalhar dentro de sala, mas nós vamos explorar um pouco mais ela, sobre alguns pontos que não foram falados em sala de aula. Falar sobre a extensão vertical da propriedade, falar sobre descoberta e ocupação. Em sala de aula, nós falamos também sobre os 4 poderes da propriedade, que é importante. Propriedade é a rainha dos direitos reais. Os poderes foram, que são o uso, a fruição, a disposição e a reivindicação. Esses poderes são muito importantes. Mas o tema da nossa aula de hoje vai se iniciar aí pela ação reivindicatória, que nós começamos a ver dentro de sala de aula, que é uma ação que visa proteger, tutelar juridicamente em juízo o direito de propriedade. Bem, não tem muita coisa diferente na ação reivindicatória. Apesar do termo nome ação reivindicatória, é uma ação de procedimento comum. Não tem nada de diferente. Aí está até escrito errado, procedimento comum ordinário. Misturei o antigo com o novo. Mas é uma ação de procedimento comum, sem muitos problemas, sem nenhum tipo de conflito nem nada. O que faz ela torná-la diferente um pouquinho é, na verdade, como você vai ver aí no próximo slide, a questão da competência. Por quê? Porque nós temos 2 tipos de competência conforme a natureza do bem. Lembra, lá na parte geral, que nós distinguimos o que são bens móveis dos bens imóveis. Os imóveis são aqueles naturalmente mobilizados ou que se mobilizam, mesmo que artificialmente, ao solo. E os bens móveis são aqueles que são passíveis de transporte, ainda que com dificuldade. Aí tem algumas diferenciaçõezinhas lá, que não vale aqui a gente trazer à tona. Se tiver dúvida, volta lá e lê os artigos sobre bens. Mas o importante é diferenciar como vai ser a competência. Por quê? Os bens imóveis vão ter como competência uma competência absoluta, que está ligado ao local onde está o bem. Para facilitar o processo, todas as provas que tiverem que ser produzidas no bem tem que talvez ir no local. Muitas vezes vai ter perícia, vai ter medição, vai ter alguma coisa que vai ter que ser feita no bem. Para facilitar isso, então, o Código de Processo coloca que a competência vai ser lex recite, ou seja, o local em que o bem se encontra. Está aí no artigo 47, olha lá. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Mas o artigo 46 do CPC vem e coloca uma competência diferente, uma competência, na verdade, não mais absoluta, e sim uma competência relativa. Uma competência que pode ser prorrogada, uma competência que é uma indicação, mas que as partes podem decidir-se em outro lugar. Porque o artigo 46 fala o seguinte: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre coisa móvel agora será posta em regra, olha a relatividade aí, no foro do domicílio do réu. Não é onde se encontra o bem, não é o domicílio do autor, é o domicílio do réu. E aí faz uma pequena diferenciação, então, de competências para bem imóveis e imóveis na ação reivindicatória. Dando sequência aí, vamos para o próximo slide, que temos um outro detalhe. Um dos requisitos básicos para a ação reivindicatória, porque a ação reivindicatória é aquela para tutelar os direitos de propriedade, é ter título, porque só é proprietário aquele que tem título, que tem um registro no nome da pessoa. Mas a gente sabe que no Brasil é muito difícil alguém ter o imóvel todo bonitinho, registrado no seu nome. Por isso, uma decisão interessante aí que está na sua tela do STJ, no RESP 25/2020 do Rio de Janeiro, o STJ flexibilizou a utilização, a necessidade do título como pressuposto para a ação reivindicatória. Ele reconhece que, na verdade, por o título ser caro, por o registro ser caro, outros documentos servem como base, um contrato particular de compra e venda, uma escritura, servem como base para embasar a ação reivindicatória. Não necessariamente só o registro. Olha que interessante, é o STJ reconhecendo, apesar da lei falar uma coisa, o STJ reconhecendo a realidade social e colocando um porém, colocando um algo a mais aí para as ações reivindicatórias. Vamos agora para a descoberta. A descoberta a gente começou a falar dentro de sala. A gente lembrando aqui que a gente falou que achado não é roubado. Mas como que é o procedimento? Nós não falamos como que é esse procedimento dentro de sala. E nós vamos ver esse procedimento agora. Qual que são os efeitos jurídicos da descoberta? O efeito jurídico da descoberta é você achando a coisa, você é obrigado a entregá-la
a procurar o proprietário, o dono, e entregar ao dono. Se você não encontrar, você tem que levar a autoridade policial e entregar para essa autoridade policial, que vai fazer as chamadas, vai fazer editais e depois, caso não ache, vai colocar em leilão. E o dinheiro desse leilão vai acontecer a venda e esse dinheiro desse leilão vai ser revestido em favor da administração pública. Se eu não souber, então, que eu sou proprietário, eu entrego para a autoridade pública, mas eu tenho direito a alguma coisa, eu acho lá um cavalo valiosíssimo, né, que estava perdido, que o dono estava doido atrás dele, eu acho um cachorro que tem valor sentimental para a pessoa, eu acho uma mala de dinheiro. Você tem direito. Você tem um direito ao chamado achádego. O que é o achádego? É a recompensa por você encontrar coisa alheia, por você descobrir coisa dos outros, que vai ser de até 5%. A legislação fala que vai ser no mínimo de 5%, de até não, vai ser um mínimo 5%, mais as despesas, vamos dizer, o cavalo. Todas as despesas que você teve para manter o cavalo, para levar o cavalo, além dessas despesas você tem direito a 5%. Esse é o chamado achádego, que é o direito de quem descobre. E reforçando aqui o que a gente viu dentro de sala de aula, a gente fazendo uma diferenciação entre descoberta e ocupação. A descoberta é quando eu acho alguma coisa que tem dono, que tem proprietário, mas que está perdida. E outra coisa é a ocupação, que é quando eu encontro alguma coisa sem dono. Eu dei o exemplo do peixe, pode dar o exemplo das frutas em algumas áreas que não são de propriedade particular. E também podemos falar também de um sofá jogado velho, um computador jogado aí na rua, que a pessoa abre mão da propriedade e por isso permite que um novo proprietário se titularize através da ocupação. Então, a ocupação é quando não tem dono e a descoberta é quando existe um dono. Tá certo? Isso foi a nossa aula online de hoje. É só esses detalhes que tinham para acrescentar. Ficamos assim. Até a próxima. Um abraço!